A gente sabe que o Bolsonaro ajudou a fortalecer vários nomes aí dentro da política nacional e hoje, mesmo ele fora da política, tem muita gente que foi apadrinhada por ele que continua forte no debate público. O próprio deputado Nicolas Chupetinha é um exemplo disso, né? O Nicolas Ferreira, por exemplo, foi eleito o deputado federal mais votado do Brasil em 2022, né? O Guilherme Boulos foi o segundo, ele foi o primeiro. Ano passado foi derrotado em Belo Horizonte, mesmo ali utilizando toda a sua força, sua máquina de desinformação em defesa do Bruno Engler, para ele ser eleito prefeito de Belo Horizonte. O falecido prefeito Fuad Noman foi reeleito. Felizmente faleceu alguns meses atrás, mas foi reeleito, derrotando o Nicolas Ferreira e todo o seu gabinete do ódio. E aí agora a extrema-direita está percebendo aquilo que quem me acompanha na internet já sabe que eu tenho falado há um certo tempo. Ó. O Nicolas Ferreira percebeu que está ficando um vácuo com a saída do Bolsonaro da liderança do campo da extrema-direita e que alguém precisa assumir. E que ele percebeu na eleição de 2024, com a entrada do Pablo Marçal na corrida eleitoral para São Paulo, que tem sim um espaço para fragmentar a extrema-direita e ele pegar parte desses apoiadores para o seu lado. Ele se vende como cristão, verdadeiro bolsonarista, verdadeiro olavista, um jovem que tem um futuro brilhante, lembrando que o Nicolas não é tão jovem assim, tá? E que pela idade do Nicolas, em 2030, ele já poderia disputar a eleição para o cargo de governador de Minas Gerais, em 2034 ou 2038 disputar a presidência da República, porque ele é relativamente jovem para a política, ele tem menos de 40 anos. As eleições nacionais acontecem de 4 em 4 anos. E é o que o Nicolas fez. Ele montou um plano, eu tinha até conversado isso com a minha esposa, ele montou um plano onde duas figuras jovens seriam ali o contraponto do bolsonarismo antigo e atrasado, né? Seria substituído por um bolsonarismo mais jovem, engajado nas redes sociais e com a cara que se conecta com o público em tese jovem que gosta do trabalho deles, que é o Nicolas Ferreira junto com a Ana Carolina Campaiolo. Para quem não sabe quem é a Ana Carolina Campaiolo, ela é essa que está brigando o tempo inteiro aí agora com o Jorge Seife, com o Carlos Bolsonaro lá em Santa Catarina. Ela é deputada estadual pelo PL de Santa Catarina, está batendo de frente ali para que o Carlos Bolsonaro não seja o candidato do PL lá em Santa Catarina, porque segundo ela, não é justo com a Caroline Detoni, já que segundo a própria, o combinado era que a Caroline Detoni fosse a candidata e não o Carlos Bolsonaro. Seria a Caroline Detoni junto com o senador Esperidião Amin, porque para a composição de chapa, para quem não sabe, tá, não existe mais coligação para cargos proporcionais, mas para cargos majoritários, né, prefeito, governador, presidente, ainda se pode formar coligação. E aí o candidato ao governo lá, Jorginho Melo, pré-candidato, que é governador e vai ser candidato à reeleição, se juntando com o PP do Esperidião Amin, ele conseguiria um maior tempo de TV. E aí o que aconteceu? O pau tá quebrando lá em Santa Catarina. Quando eu vi o Nicolas Ferreira aparecendo junto com a Ana Carolina Campaiolo no podcast do Vilela para lançar um livro sobre essa história de novo de ideologia de gênero, de extrema-direita isso, extrema-direita aquilo, eu achei isso muito estranho, que é esse material aqui, ó, do Nicolas Ferreira lá no programa do Vilela, ele foi, ó, lançar esse livro aqui, esses livros, né, sobre a mesma narrativa de ideologia de gênero da esquerda nas escolas. A Ana Carolina Campaiolo, que é essa figura que vocês estão vendo aí, ó, ela é meio desconhecida não, ela é desconhecida do grande público nacional. Ela ganhou uma certa notoriedade na discussão política lá em 2018 e 2019, por quê? Porque ela era candidata a deputada estadual em Santa Catarina, defensora da escola sem partido, porém viralizaram nas redes sociais várias fotos dela, onde ela tirava foto na sala de aula com os alunos utilizando a camisa do Bolsonaro, ou seja, provando uma completa coerência, né, entre aspas, com a defesa do fim da escola com partido, segundo eles, né, que o que a escola ensina hoje é tudo ideologia de esquerda, que professor de história vai com camisa do Che Guevara, boné do Hugo Chávez para as escolas da aula, que professor de geografia usa lá o cap do Fidel Castro, que é um monte de ideologia, um monte de doutrinação ideológica. E aí a gente viu que, na verdade, eles que iam para as escolas com camisa do Bolsonaro, com roupa do Bolsonaro. Recentemente viralizou uma história de um professor também, ligado também à extrema-direita, que tomou uns pau na escola, que também era bolsonarista e ia para a escola com camisa do Bolsonaro. Ou seja, não falha um. Então a Ana Carolina Campaiolo, ela não é conhecida do grande público nacional e estava sumida.
Ela se destacou em 2 períodos, um ali entre 2018 e 19 e outro entre 2019 e 20. Entre 2018 e 19, porque foi desmascarada com essa tese do Escola Sem Partido, onde ela ia para a escola com a camisa do Bolsonaro. Deixa eu ver até se eu encontro aqui, ó. Ana Carolina Campaiolo. Camisa Bolsonaro Escola. Aqui, ó. Ela ia para a escola, ela tirou, aqui, ó. Ela tirou foto em escola com um aluno aqui, ó. Camisa do Bolsonaro. Essa era ela em 2018. Tá aqui, ó. Então ela ganhou uma certa notoriedade. Aqui, ó. Até gerou polêmica, né? Que as fotos vieram a público na época que ela estava com a camisa do Bolsonaro na escola, tirando foto com o aluno. Então veio a público várias informações atreladas a ela na época. Primeiro, essa relacionada à Escola Sem Partido. Depois veio à tona uma história, a briga dela contra o feminismo. Na época eu até fiz um vídeo, né, mostrando que mesmo eu não sendo mulher e não sendo especialista na pauta do feminismo, eu entendia mais do feminismo do que ela, porque alguns assuntos que ela estava trazendo ali para o debate na época eram assuntos que eu tinha estudado na escola como historiador, na universidade como historiador, e que ela estava mentindo e passando desinformação, inclusive, nos lugares que ela ia. Aí depois veio à tona alguns posts dela no Twitter, onde ela defendia ali, né, em tese, um verdinho, né, um queimadinho, uma fumacinha com aquele cheiro de orégano, né? Se vendendo como conservadora. E aí agora o Nicolas Ferreira, e é incrível como o bolsonarismo envelhece as pessoas, né? Olha como ela ficou envelhecida, né? Olha o Nicolas também como ficou envelhecido. Tudo bem que ele não é novinho, tem em torno de 30 anos, mas olha como é que ficou envelhecido, né? De 2018, 2022 pra cá. E aí agora o Nicolas vai e pega a Ana Carolina Campaiolo e joga a Ana Carolina Campaiolo na grande mídia nacional, botando ela para brigar com o senador Jorge Seife, para brigar com o Carlos Bolsonaro, para criar essa divisão entre o bolsonarismo tradicional, né, e o nicolismo, como diz a minha esposa. Minha esposa até brincou recentemente, dizendo que o Nicolas quer criar o nicolismo. E aí, ó, o material tá publicado aqui no Twitter, mas a revista Fórum fez essa postagem aqui, ó. Bolsonaristas acusam Nicolas Ferreira de querer minar Bolsonaro e comandar a ultradireita. Perfil no X, seguido por Carlos Bolsonaro e os ex-Secom Fábio Van Garten e Felipe Pedri, diz que Nicolas atua, entre aspas, nas sombras e usa Ana Carolina Campaiolo como peça tática para assumir o comando da ultradireita no vácuo deixado pelo clã Bolsonaro. Eu concordo com essa análise. Eu li toda essa trend que ele publicou aqui, ó. Para mim ele só viaja na parte que ele diz que o Nicolas se aliou a um corrupto, a um criminoso condenado, como é o caso do Pablo Marçal, que foi condenado por furto, ao invés de defender valores éticos e morais como o Bolsonaro, figura que nunca teve atrelada a nada de errado na sua carreira política. A gente sabe que isso é uma grande balela, mas o fio basicamente que ele traz aqui é o seguinte: hoje a trend é sobre o Nicolas Ferreira e seu plano para minar Bolsonaro e tomar a liderança da direita brasileira. Peço que compartilhem e sem dúvida a trend mais importante que você vai ver esse ano. E aí segue. O afastamento de Nicolas Ferreira do bolsonarismo se torna mais evidente a cada dia. Ele vem apoiando e impulsionando figuras que atacam e tratam Jair Bolsonaro como lixo, corroendo gradualmente a unidade do movimento. E aí mostra aqui algumas fotos do Nicolas com o Renato 38, né, que esse indivíduo ligado à extrema-direita nas redes sociais também. E tudo isso é cuidadosamente articulado, manipulando o fluxo de influência e direcionando o posicionamento dentro da direita, criando alianças, favorecendo aliados estratégicos e enfraquecendo adversários, enquanto se projeta como alternativa de liderança. Em 6 de junho de 2023, Nicolas fez um discurso e aqui já é nítido o seu afastamento. Vejam o vídeo friamente e concentre-se no que é falado. Basicamente ele está dizendo que Jair Bolsonaro foi covarde e ainda diz de maneira velada que Bolsonaro cooperou para o mal. Ele diz o seguinte aqui basicamente nesse corte, né, desse vídeo, que o Bolsonaro, que ele defende um líder que faça algo diferente de verdade e que não só fale coisas da boca para fora. Vocês podem consultar depois dessa trend que está disponível lá no site da revista Fórum, nesse material aqui. E aí, meu amigo, o Eduardo Bolsonaro tinha compartilharam também uma crítica e um ataque ao Nicolas Ferreira. Tá aqui, ó. Eduardo Bolsonaro compartilha crítica sobre dissidência de Nicolas e avisa: não gostou, vai para outro partido. Filho cobrou Ana Campaiolo, aliada do parlamentar mineiro, a endossar a candidatura do irmão ao Senado. Michele, por sua vez, recomenda livro da deputada, tá? E para mim, por incrível que pareça, o Nicolas está fazendo realmente o que eles alegam que está fazendo, e vou ser honesto, o Nicolas está certo.
Porque esse espaço vai ficar vazio. Alguém tem que preencher. Se eles estão brigando, o Nicolas está aqui, ó, cavando no cantinho ali, ó. Só que eu quero que eles se destruam, que eles se devorem. Mas a estratégia que o Nicolas está promovendo, eles mataram, é essa mesmo. O Nicolas está corroendo, de certo modo, o bolsonarismo por dentro. Isso não é falso, é verdade. Essa informação é verdadeira que está ali, não é mentira. E para eles frearem o Nicolas é meio complicado, porque no ano passado, por exemplo, o Nicolas apoiou o Pablo Marçal, foi massacrado pelo bolsonarismo, pelo Silas Malafaia e tudo mais. Chegou a dizer que Ricardo Nunes era um copo cheio de veneno, que ele era um criminoso e que Bolsonaro estava apoiando ele e que ele era o criminoso também em tese, né, já que estaria apoiando o Ricardo Nunes. Passou-se o tempo, estava lá Nicolas Ferreira com Bolsonaro abraçado do mesmo jeito em vários atos. O Nicolas é esperto. Quem acha que o Nicolas é otário está enganado. O Nicolas é esperto. O problema dele, talvez, é achar que ele é mais esperto do que ele realmente é. Mas o Nicolas entendeu que ele precisa se conectar com o público jovem ainda mais, por isso que ele trouxe a Ana Carolina Campaiolo para ele, se conectar com os pais e mães conservadores, por isso lançou esse livro junto com a Ana Carolina Campaiolo. Tá gerando aquela dissidência lá em Santa Catarina, o pau tá quebrando, os catarinenses não querem o Carlos Bolsonaro como candidato, os empresários se uniram contra o Carlos Bolsonaro, vários prefeitos no estado de Santa Catarina já declararam que o candidato deles é o Esperidião Amin e a Caroline Detone, que não irão votar no Carlos Bolsonaro. O pau tá quebrando, o Nicolas percebeu que o Eduardo Bolsonaro tá devorando, inclusive ali, aliados políticos, ou indivíduos que eram outrora aliados políticos, e decidiu simplesmente surfar nessa onda. Volto a dizer, ele tá errado? Não, tá certíssimo. Pro projeto que ele tá querendo conduzir, ele tá certíssimo. E eu quero que eles se devorem mais e mais, eu quero que eles se destruam mais e mais mesmo. Tá? Mas tá aí, o Nicolas Chupetinha querendo criar o nicolismo e sendo acusado de ser um traidor. Comenta aí o que você acha dessa situação, porque seria cômico se não fosse trágico para o Brasil, porque o Nicolas ainda tem muita influência dentro do debate público. Infelizmente, tem perdido força, evidentemente, mas ainda tem muita influência no debate público. Esta é a grande realidade.